Setembro Amarelo é uma campanha do Centro de Valorização da Vida, que busca trazer o diálogo sobre o suicídio para a sociedade. Desde 2015, o mês busca a conscientização e a prevenção do suicídio. No mundo todo, aproximadamente uma pessoa se mata a cada 40 segundos. No Brasil, o suicídio é a quarta maior causa mais comum de morte entre os jovens. O assunto é um tabu. Não falamos dele, a mídia não toca no assunto, com medo dos números aumentarem. É importante falar sobre o suicídio, porém é muito difícil. Sem o auxílio de um profissional é quase impossível, pois a nossa ajuda, que pensamos que ajuda, dependendo do que falamos, pode até piorar a situação. Mas enfim, da onde é que surgiu o Setembro Amarelo? Em 1994, um garoto de 17 anos chamado Mike se matou. Ele era muito conhecido por sua personalidade caridosa e por sua habilidade mecânica. Ele restaurou um Mustang 68 e pintou de amarelo. Ele amava aquele carro e por conta dele até ficou conhecido como Mike Mustang. Mas infelizmente, ninguém percebeu que a vida dele estava chegando ao fim. No funeral dele, cartões, fitas e cartazes amarelos estavam espalhados por todo lugar. Os Estados Unidos todo estava paralisado por conta daquela ação. Foram mais de 500 cartões espalhados, com aquela mensagem dizendo: se você precisa de ajuda, diga. Depois daquele dia, passando algumas semanas, muitos profissionais, como os professores, doutores e tudo mais, acabaram recebendo ligações. Por conta daqueles cartazes que rodaram o mundo todo, muitos jovens começaram a pedir ajuda. Então, aí surgiu o Setembro Amarelo. É uma palavra muito forte, né? Depressão. É uma coisa que, pra mim, a própria pessoa, alguma coisa que a pessoa sente assim, sabe? Por exemplo, eu tenho depressão e você tem. Com certeza você vai sentir coisas diferentes que eu sinto. Então você está dizendo que não pode padronizar o sentimento, a Sim. depressão. E por que você não gosta da data depressão? O que trata do tema depressão, que é o Setembro Amarelo? Foi o que eu falei com a professora. Setembro Amarelo, por exemplo, chega 1º de setembro, um monte de pessoa, não sei, parece que todo mundo resolve falar sobre isso. Mas chega dia 5, ninguém muda totalmente de assunto. Eu fico inconformada porque é um mês só que todo mundo fala, mas e o resto do ano inteiro? Então você acha que deveria, na verdade a sua fala é justamente essa: não tenho que discutir apenas Setembro Amarelo, eu tenho que discutir o ano todo, porque o ano isso é uma todo coisa séria, acontece. Tem que ser discutido isso, sim. Ótimo. Conhece alguém que tenha cometido ou tentado o suicídio? Talvez o Setembro Amarelo tenha surgido de uma necessidade gigantesca, porque o número de adolescentes que estão se suicidando e que já tentaram suicídio cresceu assustadoramente, certo? Nos últimos anos. Por isso que o Setembro Amarelo surgiu, né? E, claro, tem uma questão norte-americana, uma questão única que desencadeou o Setembro Amarelo, mas você disse que essa discussão precisa ampliar. Porque isso aconteceu justamente com uma pessoa que eu gosto muito. O que você... aconteceu o suicídio, de fato, com a pessoa que você gostava, sofria depressão e concluiu o fato... Nem sabia, né? Tudo isso. A questão da ajuda, que o pessoal fala muito sobre isso, né? Você está sofrendo depressão, peça ajuda. Isso é viável? Isso é uma fala que se deve dizer, na sua opinião? Então, porque dá uma impressão de superficialidade. Você tem um problema, fale. Tem um problema, fale. Tem um problema, fale. Não é fácil falar. Não é fácil falar. Porque muitas pessoas levam isso na brincadeira. Então, por exemplo, a pessoa que eu conheço, em Setembro Amarelo, um monte de gente chegava nele e falava: não sei o que, se quiser conversar, conversa comigo. Ele chegou, depois de um tempo, chegou numa pessoa, falou, e a pessoa: é frescura, é falta de Deus, falou isso. Sim. Isso não é uma coisa que tem a ver com religião, pelo menos certo. Eu acho. E depois de tanta crítica, acabou se matando. Então, pra mim, não é uma coisa que tem que ser lembrada só em setembro. Sim, tem que ampliar a discussão. Eu sinto muito por essa perda. Todos nós perdemos, eu também tive uma perda gigantesca.
por drogas, que acaba sendo o mesmo problema, às vezes, o mesmo problema, porque a pessoa pede socorro de diversas formas, né? Pede socorro de diversas formas. Agora, nós não temos a sensibilidade de ouvir. Nós nunca temos a sensibilidade de ouvir. Para o outro é mimimi, para o outro é frescura, para o outro a religiosidade, falta de Deus. E daí nós vemos, essa falta de Deus está nos templos religiosos também. Por quê? Pastores estão se suicidando, filhos de pastores estão se suicidando, e um monte de gente sofre de depressão mesmo dentro da igreja. Então não é falta de Deus. Tem muita gente que faz isso para chamar a atenção. Também. Não é Deus. Sim, sim. Muito obrigado, Maria, por essa fala. A gente continua a conversa logo mais. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.